deixei o software, tem a versão free, né? Eu vou passar quais são as diferenças do porquê que a versão teste dele não é muito legal, mas quem quiser comprar. Deixa eu dar uma explicada para vocês. Eu falei com a Slade, que é a coordenadora do curso de AE, porque ano passado a GV estava em vias de comprar umas licenças para os alunos poderem usar. E a compra ainda está em andamento, né? Não foi não completou ainda, mas eles estão vendo se eles vão conseguir comprar algumas licenças para a gente, mas é uma coisa demorada na GV, né? Tem uma certa burocracia. Eu coloquei também o link aí de uma pasta do meu Drive para vocês baixarem. Na pasta tem um PowerPoint, que é o PowerPoint que eu vou usar, e lá tem mais ou menos o que a gente vai percorrer hoje, e um textinho. Acho que de vocês vai ter um arquivo de Word só, ou três, tanto faz, qual for usar, mas para a gente poder usar e colocar a mão na massa mesmo no software, né? Todo mundo conseguiu baixar o software, tá com ele aí, conseguiu a versão free. Como é que tá a situação de vocês? Só para eu ter uma ideia. Ô, Caio, eu acho que baixou aqui. Aí você falou de que você compartilhou a pasta e que é para vocês baixarem. Eu acabei baixando a pasta inteira, era isso? Para baixar a pasta inteira ou é só algum arquivo? Não, sim, é a pasta inteira, tudo que tá lá dentro, sem problemas. Ah, então tá bom. Então, aí ele tá aparecendo assim, biblioteca ausente. Não foi possível carregar a biblioteca Atas TI. Aí ele fala, usar o local da biblioteca padrão, escolher a biblioteca. Isso, coloca usar o padrão mesmo, dá um ok. Ele tá escolhendo o lugar onde ele vai guardar os arquivos que você colocar dentro dele, né? Ah, Pode tá. usar o padrão. É que aqui é ignorância digital total. Aqui. Fica tranquilo. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Vou compartilhar Aí ele está tudo. pedindo, por favor, inserir abaixo sua chave de licença. Eles mandam por e-mail, Cris, no e-mail que você fez o cadastro. Ó, desculpa aí, tá? Mas é que o cérebro já pifou hoje, viu? Já tô dando aula desde cedo. Mas eu acho que a versão trial funciona sem essa chave, não? Sim, a versão trial funciona assim. Se vocês estiverem com a versão trial, não tem problema também. Deixa eu ver, vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu ainda não. Show. Vocês... Eu tenho que ficar... Beleza. Bom, aqui a preparação, já passei um pouco disso, né? Um pouquinho do que a gente vai falar. Eu vou falar um pouquinho do que o Atlas TI é, do que ele faz, né? Instalando, que espero que todo mundo tenha conseguido instalar. Se não conseguiu, acho que dá para acompanhar olhando a tela, também não tem problema. Depois volta no vídeo, que vai ficar... Eu vou colocar no YouTube, para tentar fazer também, não tem problema. Porque eu sei que o tempo é curto, então às vezes não dá para tirar todas as dúvidas, acompanhar certinho, mas daí vai dar para voltar. Deixa eu ver se está gravando certinho. Tá, aparentemente tá. Bom, aí eu vou mostrar um pouco como que é a parte de codificação, né? Como você gerencia cada uma das abas dentro do software, cada um dos recursos que ele tem. Mas eu queria mostrar isso aqui, da versão teste, né? Por que que não dá para a gente fazer um trabalho grande com ela? Ela é uma versão teste, ela não tem data de expiração, você pode usar ela com todas as funcionalidades do software, só que se você passar de 10 documentos, de 100 coaches, né, citações, 50 códigos, 30 memorandos ou 10 visualizações de rede, se você passar de qualquer um desses critérios, você não consegue salvar o seu arquivo. E normalmente, para uma pesquisa dos tipos que a gente faz, a gente passa todos eles muito facilmente, né?
Então, por isso que a versão teste não é suficiente para a gente fazer um bom trabalho. Ela também não tem a parte de backup, se tiver alguma falha, ela também não fica atualizada o tempo todo, né? Eu trouxe os preços também, para vocês verem, parece que está tendo uma promoção até amanhã. A Atlas TI não me pagou nada para fazer propaganda deles, mas parece que tem uma promoção até amanhã, então deve estar um pouquinho mais baixa do que isso. E vocês conseguem essa licença de estudante para mandando a foto da carteirinha, eu acho, para eles. Tá? Então, se vocês quiserem comprar, acho que hoje e amanhã é um bom tempo. Bom, enfim, tudo bem até aqui, gente? Esse é mais o basicão que eu queria só deixar claro, que é algumas dúvidas que muita gente pergunta. Deixa eu abrir o software, abram de vocês também. O que acontece? Quando você abre, a versão 7, que às vezes tem um pessoal que tem, ela é muito parecida com a 8. A gente está com a 8 aqui. Não sei porque está escrito. Eu abri a 7, por isso. Essa aqui é a 7. Eu vou abrir a 8. A versão 7 é muito parecida com a 8. A diferença é o layout, assim. A 8 é um pouco mais moderna, mas ela tem todos os recursos que a 7 tinha e adicionou alguns novos, que são a nuvem de palavras e você conseguir coletar dados do Twitter. Eu nunca usei os dados do Twitter, mas eu sei que dá para fazer isso. Então, quando você abre, ele vai perguntar se você quer criar um novo projeto ou importar um projeto, se você não tem nenhum salvo. Aqui eu tenho os meus da minha tese. E esse aqui que eu vou usar para o workshop. Mas vocês vão ter que criar um novo projeto aqui. Clicar em criar um novo projeto e ele vai abrir um novo projeto. Vai pedir um nome, né? E vai abrir um novo projeto para vocês. Se puderem fazer isso, eu vou abrir o meu aqui que eu já dei uma começada para agilizar. Então, essa é a telinha do Atlas TI. Tá tudo certo aqui, até aqui, gente? Alguma dúvida, algum problema, alguma crise existencial? Não? Então tá bom. Essa aqui é a telinha do Atlas TI 8. A gente vai passar por cada uma dessas abas, tá? Uma coisa que eu queria falar. O Atlas TI, ele salva, quando você coloca um documento ou um dado dentro dele, ele salva isso numa livraria, fora do software. Então, quando você copia o arquivo do projeto para um outro computador, ele não vai funcionar. Para você poder fazer isso, você vai ter que, se você quiser abrir um outro computador, você vai ter que exportar aqui em arquivo, exportar o pacote do projeto, ou o bundle, né? Que daí ele vai conseguir puxar todos os documentos juntos. Mas isso aqui não é uma coisa muito confiável para ser feito. Então, sempre que vocês começarem um projeto grande, tentem manter aquele projeto sempre na mesma máquina, né? Não fiquem trocando de máquina. Eu troquei os meus da dissertação para cá, para esse computador, e eu vou até mostrar para vocês. Ele até veio os códigos, veio as citações, veio os comentários, mas os documentos, como eram muito pesados, porque eu estava trabalhando com vídeo, não vieram. Então, eu não consigo voltar no dado cru, só nas citações e comentários que eu tinha feito. Então, é uma coisa para se tomar cuidado. Esse aqui, só para quem tiver curiosidade, ou para quem tiver aí com a versão anterior do Atlas TI, esse é o Atlas TI 7, a versão anterior. Para vocês verem, né, eu não transportei nem da 7 para 8 o meu projeto da dissertação justamente por isso, porque eu fiquei com medo de perder mais coisas ainda. Então, eu uso as duas versões, uma para cada coisa. Mas vocês podem ver aqui que as abas são praticamente as mesmas, as funcionalidades são bem parecidas. Mas, ó, quando eu clico num documento, às vezes ele abre, às vezes ele conseguiu puxar, mas às vezes ele ficou faltando, né? Ficou sem o documento aqui. E aqui também eu abri esse aqui para mostrar isso. O Atlas TI, ele também codifica vídeos. Eu estava codificando as delações da Lava Jato, essa aqui é uma delas. Então, você consegue abrir o vídeo e codificar o tempo do vídeo.
claro que vai ter gente que prefere transcrever e tal. Eu codifiquei o próprio vídeo, você seleciona aqui, seleciona o começo, o fim, você seleciona essa parte e consegue criar um código. Eu já vou ensinar como faz tudo isso, tá? É só para mostrar para vocês que dá para codificar o vídeo. O que eu fiz para dar certo, e foi o meu jeito de resolver, foi transcrever só os códigos. E daí, para transcrever, eu fazia um comentário naquele código, que eu explicar também como faz, com a transcrição do vídeo. Então, isso também é possível. Então, é só para mostrar para vocês algumas das funcionalidades mais avançadas do Atlas TI. A gente não vai cobrir isso tudo nesse curso, rapidinho, mas dá para fazer e não é uma coisa muito difícil, tá bom? Bom, vamos pôr a mão na massa, então. Todo mundo conseguiu abrir... sim, Adri, dá para salvar no HD externo o arquivo da pasta de projetos e usar no computador, não tem problema. Mas eu tomaria um pouco de cuidado, assim. Você vai ter que escolher a livraria como o HD externo, sempre está com o HD externo ligado quando você for trabalhar com o projeto, né? Podem fazer perguntas aqui também, de tempo em tempo, eu dou uma olhada para responder, tá bom? Bom, enfim, vocês devem ter conseguido abrir o Atlas TI, veio essa página, aqui deve estar tudo zero, porque vocês não colocaram nenhum arquivo. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar os documentos. O que significa isso? A gente vai adicionar os nossos dados. No caso, a gente vai adicionar o arquivo em Word que eu tinha na pasta. Quem baixou esse que está um arquivo só, não tem problema. Quem baixou os 3 também não tem problema. Eu só dividi os 3 parágrafos em 3 arquivos diferentes para mostrar no curso. Então, vocês vêm aqui, adicionar documentos, adicionar arquivos. Aqui vocês já podem ver, dá para colocar um geodocumento, que é um mapa, um vídeo ou um áudio, mas a gente vai escolher um arquivo, que é um arquivo em Word, tá? Eu vou fazer com vocês, eu vou colocar o meu texto 1, que é o que falta aqui. Vocês coloquem o que vocês baixaram da pasta, ou Word ou esses 3. Ele vai adicionar os documentos. Isso aqui podem ser os dados de vocês. Então, cada entrevista vai ser um documento desse. Ou no meu caso, era cada delação de cada arquivo das delações dos executivos, ou cada notícia de jornal, enfim. Aqui é onde você vai colocar os dados de vocês mesmo, né? O Atlas TI funciona muito bem para texto, então, como esse arquivo estava em Word, ele pegou o texto e o texto já está aqui, tá vendo? É o mesmo texto que está aqui no slide, tá? Esse texto, para fazer um merchan, é do livro da minha mãe. São três descrições dos personagens do primeiro livro que ela escreveu, que a gente vai trabalhar com. Bom, se tiver interesse em ver o livro dela, está aqui nos slides. Ela deixou eu usar, tá? Não estou fingindo direitos autorais da minha mãe, não. Enfim, todo mundo conseguiu colocar os textos? Vocês podiam colocar todos os 3 de uma vez, para quem está com os 3 arquivos. E ele puxa os 3 de uma vez, vão ficar aqui 3 documentozinhos do lado, ou para quem está com um só, vai ficar um só, não tem problema. Conseguiram colocar? Tudo certo? Tá aí? Alguém tá com dúvida nessa parte? Ô, Caio, para te falar a verdade, não entrou, não veio do jeito que está a sua tela, que tem uns ícones em cima, o meu não veio com esses ícones. Veja essa setinha aqui, ó. Essa setinha deve estar abaixada, tá vendo? Tá, vou tentar. Legal. Cecília, o que deu de problema aí? Caio, é adicionar documentos, é? Isso, adicionar documentos. Adicionar arquivo? Pode ser. Isso, adicionar arquivos, que é arquivos de texto. Os meus eu deixei no download. E aí... Aí você tem que procurar o download aqui do ladinho, tá vendo? Sim, eu estou nele. É o texto1.doc, docx. Eu peguei o Word
ou esse word.docx ou texto 1, texto 2, texto 3. Agora, a extensão, é a extensão aí, porque ele coloca assessoria, áudio, texto. É arquivo, docx. Docx, né? Uhum. Tá. Documento de texto. Está dizendo para mim que não pode adicionar todos os documentos do projeto. Este arquivo não contém texto. Tem alguma coisa aqui que eu não consegui. Tenta baixar ele da pasta do Drive de novo. Tá, tudo bem. Obrigado. Vou tentar aqui. Isso. Aqui eu atualizei a pasta do Drive para colocar esses 3 separados, né? Hoje cedo. Deixa eu ver aqui se... esses baixam esses 3 aqui. Esses texto 3, texto 2, texto 1. Aí o texto 1 não está atualizado, é por isso que o de vocês não está funcionando. Tentem baixar o Word, esse documento aqui escrito word.docx. Aí vocês usam ele. A Cecília também, se puder fazer a mesma coisa, tá bom? Deixa eu adicionar o do Word aqui também. Ok, Caio, deu certo agora. Beleza. Show. Beleza. Bom, quem conseguiu pegar esse aqui está com os 3 parágrafos num documento só, e as outras pessoas estão com os 3 documentos separados, né? Vou explicar um pouquinho como é que é o processo de codificação, tá? Para codificar um texto, uma entrevista, a primeira coisa que todo pesquisador qualitativo tem que pensar é se você vai fazer uma codificação dedutiva ou indutiva, né? Se ela for dedutiva, você tem os códigos, um codebook, a priori, que você vai pegar e aplicar nos seus dados. Então, normalmente classificação de pessoas, perfis, enfim. Então, você já tem esse código, você pode criar esse código no projeto antes. A outra forma, que é a forma mais indutiva, que você vai pegar esses códigos e fazer ele emergir dos dados, tá? As duas formas são válidas de fazer pesquisa qualitativa, e as duas formas dá para ser feita no Atlas TI. A gente vai fazer de uma forma mais indutiva, nesse daqui, mas ela serve também para o dedutivo, porque ela também, você tem que ir criando os códigos conforme você vai fazendo a análise, né? Então, a gente vai olhar as formas de fazer a codificação. Quando você está aqui na página inicial do Atlas TI, você tem aqui os seus gerenciadores dos itens, vamos dizer assim, que o Atlas TI cria. O primeiro é o documento, que é esse que a gente viu. A gente consegue, todos eles vão ter um gerenciador específico. Se a gente entrar aqui em documentos e clicar em documentos, esse é o gerenciador dos documentos. Então, você consegue ver aqui os 4 documentos que eu adicionei, e você consegue criar grupos de documentos. Aqui, abrir o gerenciador de grupo, você consegue criar um grupo de documentos, novo grupo aqui em cima. Vou colocar descrições de personagem. Ele é bem intuitivo, você cria um grupo, isso aqui é um grupo de documentos, para eu colocar aqui os documentos não agrupados nesse grupo, é só eu clicar nele, clicar na setinha, e agora eu tenho 3 documentos dentro desse grupo de documentos. Isso vai valer para código, isso vai valer para citações, os grupos das citações são os códigos, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Enfim, você tem os códigos que a gente vai criar também vão ter o gerenciador de documentos deles. Deixa eu voltar aqui para o início.
os códigos. Aqui eu já tenho alguns códigos que eu criei, vocês vão criar o de vocês daqui a pouquinho. E eu também consigo abrir o gerenciador do grupo e criar grupos de códigos. É bem parecido com o de documento que a gente acabou de fazer. Tá vendo que cada aba que eu abro, ele abre uma abinha aqui, ou ele abre uma janela à parte. Às vezes, para não ficar muito bagunçado, eu vou fechando essas abinhas, tá? Beleza. Vamos fazer, então, a codificação. Quais são os tipos de codificação do Atlas? Você pode fazer uma codificação em vivo, que significa isso. O próprio texto vira o nome do código, tá? Vamos fazer uma codificação em vivo aqui. Abra um texto de vocês. Vamos colocar Glenn Murray, que é do texto 1, ou do primeiro parágrafo, como um código em vivo. Ou seja, o nome do código vai ser Glenn Murray, que é o nome do cara. Quando eu seleciono o texto aqui, ó, o nome dele, já aparece aqui em cima, os tipos de codificação. Eu vou colocar código em vivo. Ele vai criar o código ali do lado para mim, e o nome do código é o nome dele, Glenn Murray. Tá? Se você quiser editar, eu quero incluir o xerife, é só arrastar aqui na bolinha laranja. Ele vai mudar a citação, mas não vai mudar o nome do código, que eu arrastei dentro da citação. Então, toda vez que você cria um código dentro do texto, você cria um código e você cria uma citação para aquele código. Quando aparecer Glenn Murray de novo, eu posso usar aquele mesmo código para outra citação. Outras formas de codificação. Eu posso abrir uma nova codificação. Por exemplo, esposa, Clarice e 2 filhas. Eu quero abrir uma classificação aqui dizendo família, que é a descrição da família dele. Então, eu venho aqui, abrir codificação, eu vou criar um novo código, e o nome desse código vai ser família. E eu crio. Eu posso criar outros códigos com essa mesma citação. Se eu quiser, é só colocar na linha de baixo aqui. Eu vou criar só isso. Aí você já vem aqui, o código está aqui do lado, a citação, quando eu clico no código aqui do lado, ele seleciona a citação para mim, e isso daqui que você vai ter que fazer em todas as entrevistas. Deixa eu ver se... Aqui. Tranquilo até aqui? Beleza? Tá. E se o seu código já tiver criado, se eu quiser... aqui não tem mais nenhuma família. Mas, se tiver algum outro lugar que eu queira colocar família, por exemplo, eu já criei o código idade, eu acho, para um dos outros textos. Eu venho aqui, eu vou em codificação em lista, que daí ele seleciona da lista de códigos que eu já criei, e vou selecionar o código que eu quero, no caso é a idade. Aqui eu ainda tenho poucos códigos, então dá para eu procurar o código aqui, olhar e clicar, né? Mas se eu tiver, sei lá, 300, 400 códigos no meu projeto, eu vou ter que procurar aqui, idade, ele vai dar para mim as fotos da minha busca, eu vou clicar em idade e dar OK. E daí ele codifica aquela parte, daquela citação como idade. Aí depois vocês vão ver que essa idade aqui está linkada à idade do Glenn, do xerife, do Thomas e da Esther. Depois, as 3 idades vão estar juntas. Tá bom? Eu quero que vocês codifiquem os 3 parágrafos agora, dessas 3 formas que eu expliquei. No slide que eu mandei para vocês, eu tenho já os textos codificados, eles estão grifados, né, e com as cores ali do código que eu coloquei. Codifiquem vocês o de vocês, deem uma olhada, o que é o nome da pessoa, o que é a idade da pessoa, o que é humor, personalidade e tal, e tentem codificar o de vocês, tá bom? Rapidinho, 3 parágrafos, vocês vão ver que não demora muito para codificar. Tentem colocar, se vocês quiserem colocar parecido com o meu, não tem problema. Dá uma colada, aqui ele pôs nome, aqui ele pôs idade, enfim. Tá. E vão tirando as dúvidas, tá bom? Eu vou dar, sei lá, 7 minutos para vocês fazerem isso.
Às 15h35 eu volto. Vão tirando dúvidas, se alguém tiver dúvida pode perguntar. Caio? Pode falar. Eu acho que eu perdi aqui. Como que eu dou o nome de um código sem ser em vivo? É só eu alterar quando aparece em vivo? É que abrir codificação. É no de abrir Abrir codificação. codificação. Ah, tá bom, obrigada. Imagina. O Caio, Pode falar. posso te mostrar a minha tela aqui? Pode sim. É rapidinho, assim, só para você ver aqui. Deixa eu ver, achar aqui o negócio. Como é que faz para mostrar a tela? Será que eu tenho que parar de mostrar ali? É verdade. Não, deixa. Tudo bem. Eu posso parar, não tem problema. Depois eu volto. Tenta mostrar. Ó, tá vendo? Peraí, que ainda não abriu aqui. Tá começando. Tô vendo. Pode falar. Então, olha aqui, a minha tela tá bem diferente da sua. Tá vendo? Aqui não tem a setinha que você falou. O que será que aconteceu isso? Esse já é o Porque projeto. você está no MacBook, eu acho. O layout do MacBook é diferente. Eu tô no. O layout do Mac é um pouquinho diferente. Mas mesmo assim, as funcionalidades são as mesmas. Se você for ali no canto esquerdo em cima, tem um documentozinho. Isso. Vai ser como você vai conectar. Tá. Eu jogo aqui, então, Isso. os arquivos. Dá para arrastar e acrescentar. No Windows também dá para arrastar e colocar os arquivos. Tá, eu vou tentar, então, aqui. Obrigada. Tá bom. Eu vou parar de. Sim. Tô de volta. No meu computador travou a hora que a Cris saiu de lá. Tá ouvindo? Tá todo mundo? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Então tá. Sim. Cintia, a diferença é que quando você abre a codificação, você está criando um código novo. Quando você vai na lista de codificação, é porque você está usando a lista de códigos que você já criou. Entendeu? Então, por exemplo, a primeira vez que você for criar um código, né, a primeira vez que você for usar, você vai ter que ir em abrir codificação ou em codificação em vivo, se o nome do código for igual à citação que você está criando. E a codificação em lista é dos códigos que você já criou. Ô, Caio, essa funcionalidade de autocodificação, vale a pena usar ela? Não sei se você já usou. Eu vou explicar dela. Esperar o pessoal dar uma olhada mais, eu vou falar delas. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto o resto do pessoal faz. Você vai explicar o negócio de quotation? Ou você não entra? É isso. O que a gente está fazendo são as quotes, as quotations, Não, né? que eu tô te perguntando isso pelo seguinte, você fez Grounded? Fez, né? Sim. Porque eu tava vendo um webinar do Atlas e para como fazer Grounded no Atlas. E no caso, para o Grounded da Charmaz, a professora estava sugerindo usar primeiro o quotation como um primeiro nível de tagging para fazer aquele initial coding. E só usar o code mesmo do software para quando você for fazer o focus coding. Aí eu queria saber como é que você fez o teu. Você usou Então, isso?
Diferença, Então, como é que... na verdade, cada pesquisador vai ter um jeito de organizar os códigos e quotations, né? Uhum, Para Grounded, eu gosto dos códigos porque a forma de organização dele é um pouquinho melhor do que a das quotations. tá, Então, na Grounded, o que eu usaria? A codificação em vivo, que seria o nosso primeiro nível de código, mas o nome do código é a própria quote, a própria quotation, né? tá, Mas dá certo de fazer o que você falou também, de só colocar a citação. tá. Aí, para fazer isso, você vai selecionar aquela parte, clicar com o botão direito e criar citação livre. Aí é uma citação sem um código. Tá. A minha dúvida é porque, por exemplo, na Charmas é diferente do Corbis, né? Porque o código, esse primeiro nível de código, não é o em vivo. Ele ainda assim é uma interpretação sua, né? Usando no gerúndio, né? Aquele esquema linha a linha. Então, fazendo, estando irritado, enfim. Sim. A minha dúvida é se eu usar o código, tem algum momento que eu vou conseguir distinguir níveis de código? Tem. É só você criar os grupos dos códigos, é bem tranquilo. Tá, tá, A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. tá, legal. O que eu acho difícil de criar as citações em código, independente da metodologia que você está usando, é que você nunca vai ter duas citações ou códigos iguais, né? Se você usar só a citação. Então você não consegue comparar uma coisa com a outra, vai ser todos unitários, daí isso não te dá muita informação. Você diz isso se eu usar o quotation como a professora falou. Tá, Isso. é melhor usar o código. Tá, legal. É isso que eu queria ouvir tua opinião. Mas vai de você, assim, vai da sua forma de organizar mesmo. Uhum. Bom, tudo certo, gente? Vamos. Todo mundo conseguiu fazer alguma parte, pelo menos, dessa codificação? Não precisa ter feito inteira também, se não conseguiu, não tem problema. É só para a gente poder conseguir fazer as outras partes. Show. Codificação rápida, você vai codificar com o último código que você... Adri, vou desativar seu microfone, tá? Para não dar eco. Não tem problema, não. Acontece. A codificação rápida, você vai usar o último código que você usou para aquela mesma coisa. Então, se você está codificando, sei lá, um tipo de metodologia para tudo, você vai usando a codificação rápida naquela metodologia, naquele código, enfim. A autocodificação, ele busca por palavras. Então, ele vai pesquisar um tipo de palavra. Você pode colocar ignorar minúsculas, maiúsculas, vai ver se você quer Caio, usar o texto todo, a palavra. Oi, pode falar. você não está compartilhando sua tela. Ah, show. Vou compartilhar. Obrigado, Cris. Caio, uma pergunta. Essa autocodificação, eu consigo quantificar, assim, por exemplo, eu quero contar quantas vezes a palavra família apareceu. Isso, é isso que eu Posso ia fazer falar. vários tipos de programação. Isso, é isso que eu ia falar. Então, você pesquisa por aquela palavra, você grifa aquele texto, escolhe um código para aquilo, e todas as vezes que aparecer aquela palavra, ele vai codificar com aquele código, aquela palavra. E daí você consegue fazer contagem de palavras, que é um uso mais quant da análise qualitativa, né? Então, dá para fazer isso sim. Na verdade, isso é para fazer isso, né? E essa codificação, autocodificação é feita para fazer isso. Aqui também vocês vão ver que dá para criar nuvem de palavras e a lista de palavras. Dá para criar conforme do texto inteiro ou só daquele código, enfim. E daí vai dar para excluir se você colocar aqui excluir as palavras em português que são preposições e tal. Dá para você importar uma lista de inclusão e exclusão de fora, dá para fazer várias coisas. Ele faz uma nuvem de palavras para você. Isso também é legal para saber um pouco do que está sendo dito ali naquele trecho, né? Deixa eu ir lá para o início. Fechar isso aqui. Tá para o texto.
Tranquilo até aqui, gente? Tá dando para acompanhar? Dá para codificar, ele tem um tipo de grupo focal também, eu nunca usei, então não vou entrar muito nisso, mas se você for usar várias pessoas falando ao mesmo tempo, dá para colocar o que cada um falou, né? E dá para colocar outras coisas que o Atlas TI faz. Um são os comentários. Os comentários eles podem estar associados a um documento, a uma citação, a um componente ou ao próprio código. E os comentários são bem úteis para você poder falar, descrever o que aquele código, aquele documento, aquela citação faz. Então, por exemplo, se eu vier aqui em idade e editar comentário, eu posso escrever o que significa aquele código para mim. Se ele é um código importante, se não é e tal. A mesma coisa, mas de um jeito um pouco mais robusto, são os memos, que daí você consegue também criar um memo para código ou um memo aberto para você ir anotando ideias. Assim, tive uma ideia de artigo usando isso aqui. Aí você vem aqui, cria um memo livre, sei lá, ideia, e você consegue escrever, tipo um bloco de anotações mesmo, e isso é bastante usado durante a codificação, para você poder não perder a ideia na hora e tal. E você consegue colocar figura, pintar, enfim, ele é bem customizável. Desculpa, como você Pode falar. apareceu? Talvez o memo seja só a versão paga, né? Será? Eu acho que a Trial tinha o memo também. Pode repetir, Caio, por favor? Posso. O memo é para ter na versão trial também, na versão teste. Abrir aqui, documentos. Fica aqui, ó. Quando você vai no início, tem aqui, do lado dos códigos, tem os memos. Tem, desculpa, já vi. Muito obrigada. Eles são para você fazer esse tipo de anotação, né? Como vocês viram lá, ele também tem um gerenciador. Você pode agrupar os memes por ideias de artigo, ideias dos códigos. Enfim, dá para você colocar aqui, isso é bastante usado. Até como um diário de campo também. Então. E como é que preenche ele? Você vai criar um memo livre, e daí a hora que você cria, ele aparece aqui, né? Você só clica 2 vezes, ele vai abrir, e aqui você só escreve a nota. É uma nota referente àquele código aquele documento que está selecionado. Isso. Ele, nesse caso aqui, ele não está ligado a nada. Ele está solto, né? Mas eu posso ligar ele a alguma coisa. Eu vou mostrar como faz isso de uma forma mais legal na rede depois. Tá. Mas dá para colocar dá para ligar ele a um documento, a uma citação, enfim. Dá para ligar ele a várias coisas, sabe? Mas se você, para o código, eu acho mais legal colocar no comentário aqui. Porque o comentário está sempre ligado diretamente àquele código, né? Beleza. Vamos olhar os códigos que vocês fizeram. Quando vocês vierem aqui nos códigos e clicar aqui em códigos, ele vai para o seu gerenciador de códigos. Os códigos que vocês fizeram devem estar aqui. Não tem nenhum grupo de códigos aqui ainda, a gente não criou nenhum. E aqui ele mostra quantas vezes vocês usaram o mesmo código, tá vendo a magnitude? A magnitude significa quantas vezes vocês usaram, então eu usei 3, porque tem 3 definições de cabelos, né? 3 personagens. Pele também, idade, só 2 tinham a idade, não tinham os 3. E a densidade vai ser a hierarquia que ele está dentro dos grupos de código. Então vamos criar Deixa eu criar mais um código aqui que faltou. Aqui. Achei que tinha criado.
Eu vou lá no gerenciador de códigos. A gente vai criar um grupo de códigos para olhos, porque tem várias cores de olhos. Vamos abrir o gerenciador de grupo para criar um grupo. Aí a gente vai criar um novo grupo chamado olhos. Certo? Aí eu quero colocar, dentro desse daqui, eu quero colocar castanho, que era uma cor de olho, verde, que era uma cor de olho. E daí ele vai criar e vai colocar esses dois códigos aqui dentro. E aqui eu já tenho o grupo com tamanho 2, porque eu tenho 2 códigos ali dentro e ele já está organizadinho para mim. Se eu voltar lá no gerenciador de código, ele vai mostrar em quais grupos aquele código está. Tá vendo? Daí ele fica mais organizado. Tranquilo? Conseguiram fazer isso no de vocês? Caio, e aí você recomenda apagar o código só olhos que tinha? Isso, é isso que eu ia falar. Aí eu recomendo apagar o código só olhos aqui. Tá vendo? Porque daí fica mais organizadinho. Aí isso aqui é legal também. Valeu, Alice. Aí você repete, desculpa, como é que você criou o grupo? Como é que você fez o grupo de código? Como é que Vamos lá. Você vem aqui em abrir gerenciador de grupo. Você está no gerenciador de códigos, né? Você vem em gerenciador de grupo. Aí você vai em novo grupo, aqui no canto esquerdo em cima. E daí você dá um nome para ele. Ele vai aparecer aqui. E daí você escolhe dos códigos que você criou aqui na direita e coloca aqui em cima. Tem N jeitos de fazer isso, tá, gente? Vocês vão aprender isso usando o software, né? É que nem Word, Excel, enfim. Eu estou mostrando um só, daria para fazer de outras formas. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui nome, idade, pele, cabelos, eu coloco aqui todos como novo grupo. Aparência. Ele já colocou esses 5 códigos dentro da aparência. Como é que eu selecionei vários? Segurei o Ctrl e fui clicando em cada um dos que eu queria. Ele já colocou os 5 códigos aqui dentro, tá vendo? Tem vários jeitos de fazer. Esse jeito é mais rápido do que o outro, né? Tá certo? Entenderam essa parte? Sim. Vocês pegam com a prática, né? Não se atenham assim ao processo certinho, clica ali, clica aqui. É praticando aqui, pegando, pondo a mão na massa que vocês vão aprender. Mas só para mostrar a funcionalidade para vocês. Tranquilo? Tá aqui, questão de grupo de códigos. Deixa eu mostrar isso aqui. Se eu colocar um comentário, por exemplo, descreve... Colocando um comentário dentro do código idade. Estou falando o que aquele comentário faz, né? Aí eu salvo, ele aparece o comentário aqui embaixo, sempre que eu clico nele. E, para os códigos que tiverem comentário, ele adiciona esse tio na frente e adiciona esse símbolozinho de comentário do lado do código. Aí você vai ver que tem um comentáriozinho. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Conseguiram criar os dois grupos, o grupo aparência e o grupo olhos? Sim. Show. É bem parecido para os códigos, para os memos, para as citações, as coisas vão ficando bem parecidas, né? Mesmas coisas. Os memos também você vai poder criar um grupo dessa mesma forma, igualzinho desse jeito, né? Por que é importante essa organização? Por causa da parte de análise do software. Então, você fez as suas entrevistas, você codificou, você vai ter vários códigos de primeira ordem, né? Você vai começar a criar esses grupos de códigos que vão ser de segunda ordem, ou seja, eles já não estão diretamente ligados ao empírico, eles já estão mais abstratos, entendeu? E para você visualizar isso, você vai ter o recurso de redes do software.
Vamos olhar as redes aqui. Como sempre, a telinha é bem parecida, e a gente vai criar uma rede para poder olhar o que a gente fez. Então, eu vou vir aqui, criar uma rede, vou colocar características do personagem. Ele vai criar uma rede nova para a gente. Ele já vai até abrir o espaço da rede como uma nova janela aqui. Esse da rede é a funcionalidade do Atlas TI que eu mais uso depois que eu terminei de codificar. É o que eu mais vejo, assim, de utilidade. Então, todo mundo cria uma rede no de vocês, para a gente dar uma olhada como é que faz. As redes, elas vão ter os nós, né? E elas vão ser ligadas por uma série de conectores. Deixa eu mostrar aqui. De links. Então, você vai ter um link, isso contradiz aquilo, isso é causa daquilo, é parte daquilo, daí você vai ter conexões transitivas, né, que vão para os dois lados, ou só links que é simétrico, não é simétrico, é transitivo, ou é assimétrico, você vai ter, cada um vai ter a sua propriedade, e o Atlas TI é customizável também, você pode trocar esses nomes e criar seus próprios links entre as coisas. Então, eu vou adicionar os nós, eu quero fazer uma rede da aparência dos personagens. Então, eu clico aqui, eu posso clicar um nó de cada vez, ou posso selecionar vários, segurando Ctrl, cabelos, e daí ele vai adicionar vários dos códigos aqui. E eles não estão ligados um com o outro, tá vendo? Eu posso colocar ainda aqui grupos de códigos, que é os que a gente colocou lá, olhos, e daí vocês já vão ver que eles estão ligados. E eu posso colocar aparência. Também vocês vão ver que daí eles estão ligados. Por quê? Quando eu criei um grupo de código, eu ligo os códigos àquele grupo de código. Tranquilo? Repete isso, Caio, por favor. Quando eu criei aquele grupo de códigos, os códigos ficam ligados àquele grupo. Então, quando eu adiciono um grupo de código como nó dentro da minha rede, os códigos já estão ligados àquele. Tá, consegui puxar aqui. E se você tivesse feito antes dos códigos, se você tivesse usado citação livre ou quotation, ele ia aparecer aí nessa rede ou não? Sim, então, eu quero colocar uma citação aqui. Eu posso colocar a citação também na rede, né? E os olhos verdes. Aqui, tem uma citação, tá vendo? Ela tem até um símbolozinho diferente. Isso aqui é uma citação do código verde, pode ser. E eu esqueci de colocar isso na rede. Eu posso vir aqui e ligar. Ele vai ligar a citação ao código. Tá. A rede seria a etapa Axial Coding ou não? Eu acho que não. Eu acho que a etapa Axial Coding seria a criação dos grupos. Tá. Porque daí você está abstraindo, né? Você está olhando de cima. Tá. Eu posso importar as citações daqueles códigos também. Clico aqui no código, clico no botão direito, adicionar vizinhos. Eu posso colocar qualquer um dos vizinhos que já está conectado com aquele código. Nesse caso, eu quero colocar citações. Ele vai baixar as citações para mim. Para que usa isso aqui? Por exemplo, se eu estou lá escrevendo a minha tese, eu quero colocar alguma coisa que eu sei que está dentro daquele código, mas eu não sei qual é o texto. Exatamente, né? Eu quero o texto da citação empírica. Eu pego aquele código, ponho numa rede, baixo os vizinhos, as citações, e ele vai me dar todas as citações daquele código. Aí eu seleciono, eu quero essa citação aqui para colocar na minha tese, no meu artigo. Daí você só copia e cola. Isso aqui é bem útil. Caio, Fale. o grupo de códigos não apareceu para mim, só apareceu os códigos. Os grupos de códigos que eu criei não apareceram. Aqui, eu fiz alguma coisa. Como que eu faço para aparecer esse grupo de códigos? Tá.
Porque eu só consegui os códigos específicos, eu arrastei e não vieram esses já linkados com os códigos. Tá. Você criou os grupos de códigos lá atrás? Aqui, ó. Criei. Eles têm que aparecer aqui. Nos grupos de códigos, tem que aparecer esses dois, né? E você tem que ter colocado aqueles códigos dentro do grupo. Tá. Dá uma olhada se eles estão. Ok, obrigada. Imagina. Se eles não tiverem também, fale. Quando eu puxei ali grupo, é que eu tô testando com a minha tese pronta, que já tá toda codificada, tá? Quando eu testei, eu coloquei grupos de códigos, mas não abriu esses pequenos códigos dentro do grupo, como abriu para ti. Eu tive que ir adicionando vizinhos ali. Sim. É a mesma coisa? Sim. Não é, né? Eu fiz ao contrário, né? Eu baixei os códigos, depois peguei o grupo, mas dá para fazer isso. Se eu quiser, vou tirar aqui para mostrar. Tira, por favor. Eu vou remover eles da visualização, tá? Quando eu removo, eles não são deletados, né? Eles só não estão dentro dessa rede. Mas, por exemplo, eu posso vir aqui, estou na rede, vem em nós, adicionar códigos. Eu não quero colocar código, eu quero grupo de códigos. Quero esse grupo aqui. Tá. Eu vou colocar o grupo, Isso, ele não aparece os códigos do grupo, ele só aparece o grupo mesmo. Para colocar os códigos, eu tenho que adicionar os vizinhos. Entendi. Beleza? Aí aparece, né? Isso, daí aparece. Tá, beleza. Obrigado. Imagina. Outra coisa que é legal de fazer. Eu quero saber se esse e esse grupo tem códigos que pertencem aos dois. Eu seleciono os dois, clico e arrasto, seleciono os dois, clico com o botão direito, adicionar vizinhos, todos em comum. Aí ele vai adicionar todos os códigos que estão em comum dos dois grupos. Aqui já estão todos aqui, né? Então eles não vai adicionar nada. Mas ele adicionaria um código que esteja ligado aos dois, né? Deixa eu mostrar como é que faz para vocês verem. Deixa eu tirar isso aqui. A aparência física está ligada aos dois grupos, né? Então eu quero que apareça só o que está ligado aos dois. Eu seleciono os dois, adicionar vizinho, todos em comum. Ele apareceu tudo. Por que ele apareceu tudo? Não sei por que ele apareceu tudo. Não sei. Mas tem jeito de fazer isso. Concorrentes. Não, também não. Tem um jeito de fazer isso. Não vou lembrar, gente. Mas é isso, assim, você consegue colocar os códigos que são vizinhos daquele, e você consegue colocar as citações também, que aparecem aqui. Uma coisa que eu tenho que explicar sobre as redes. Quando vocês criaram os códigos, né, lá no texto, vocês criaram a citação, aquele código e esse link, que diz que aquela citação pertence àquele código. E esse link, ele é sempre dessa forma aqui, do código para a citação. Mas entre os códigos é que você vai conseguir fazer os links daqueles que eu mostrei aqui. Que se contradiz, é causa de, é parte de.
Então, por exemplo, aparência física, pele é parte de aparência física. Eu vou arrastar aqui, e daí eu vou escolher qual o tipo de link que eu quero. É parte D, é causa D, é propriedade D. Vou colocar uma propriedade. E ele aparece aqui qual que é a setinha, tá vendo? Cabelos também, dá para fazer isso. Propriedade D. Isso também faz parte da codificação axial, porque você está pegando esse código e deixando ele de forma mais abstrata do que os outros. Tranquilo? Tá aqui? Beleza? Conseguiram fazer alguma coisa na rede, brincar um pouquinho com a rede de vocês? Tem como ocultar os comentários, alguma coisa que você adicionou na rede, sem deletar? Sim, você clica com o botão direito, seleciona, né, aquilo que você quer, clica com o botão direito e remover da visualização. Daí você oculta. Isso aqui não deleta, mas vocês têm que tomar cuidado com a rede, porque quando eu faço esse link também vai ficar lá no gerenciador de códigos. E quando eu deleto esse link, remover link, ele também vai ficar lá no gerenciamento de códigos. Então, se eu voltar aqui para o gerenciamento de códigos, a gente vai ver que a aparência física tem uma magnitude 1, quer dizer, ela tem uma citação ligada a ela, mas ela tem uma densidade de 2. Significa que ela tem dois códigos que estão abaixo dela. Tá bom? Aqui a pele vai ter um código que está abaixo dela. Então, quando você mexe na rede, nos links da rede, você mexe na estrutura das codificações também, né? Se eu colocar lá, se eu ligar algum dos códigos aos grupos, ele também vai ligar aos grupos. Beleza? Uma coisa que é legal de fazer para quem é muito organizadinho é mudar a cor das coisas. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Se você clicar naquele, sei lá, no código idade, você pode mudar a cor daquele código. Daí você vai dar uma identificação diferente para ele, enfim, você consegue fazer esse tipo de classificação também. Tranquilo? Caio, Olha. deixa eu só te fazer uma pergunta. Na rede, a gente, quando tem dois grupos, por exemplo, esses grupos a gente não consegue linkar eles, por exemplo, olhos ser parte da... Eu tentei fazer isso aqui arrastando, ele separa, sabe? E aí eu não sei se isso é para ser assim ou se de repente tem outra forma. Sim. Não dá para fazer, na rede não dá para você fazer grupos se relacionarem. Por quê? Porque o grupo é o nível máximo de abstração do Atlas CI. Então, em teoria, ele é único, né? Você não consegue juntar dois grupos num só. Mas se você quiser fazer isso, não na rede, mas no Atlas TI, tem um jeito de fazer, de organizar, que é o jeito que eu uso. Deixa eu até mostrar para vocês. Eu vou abrir o meu... Isso é para todos, tá? Os grupos de documentos também não vão poder ser ligados, os grupos de memos também não vão ser ligados, porque eles são aglomerados de códigos já. Então, você não consegue linkar essas duas coisas. Então, se você precisa que um código seja linkado a outras coisas na rede, você faz como eu fiz aqui com aparência física.
Que daí você linka esse com esse, e daí esse aqui é o mais abstrato, né? Então vocês vão ter que pensar qual que é o mais abstrato, menos abstrato dentro da sua codificação. Deixa eu mostrar como é que eu fiz a minha organização. Esse aqui é a minha revisão de literatura da tese. Então, por exemplo, os grupos de códigos, eu precisava organizar os artigos, né? E eu queria um grupo separar aqui o que era a área e quais eram as áreas dos artigos. Eu queria separar qual era a fonte e qual era o nome do journal. Então, eu uso esses 2 pontos no nome daquele grupo. Então, todos os grupos que separam por área, eu coloquei área, 2 pontos, a contabilidade. Área, 2 pontos, economia. E assim por diante. Então, aqui, base é para dividir os artigos entre as bases de dados que eu peguei, source do journal, e daí eu usei esses 2 pontos, porque isso aqui era o macro grupo, que é o que divide os artigos por journal, base, enfim. Isso dá para fazer isso nos códigos da mesma forma. Mas aqui eu usei só para teoria, porque eu tinha as teorias que eu encontrei nos artigos, mas eu queria separar essas teorias em tipos, aquelas que olham de forma individual, de grupo ou estrutural, e daí eu usei o 2 pontos aqui para dividir os grupos dos códigos, né? Então essa é uma forma que eu achei. Isso aqui eu peguei uma dica na internet, assim, de fazer isso, que é uma coisa que facilita, porque eu não consigo criar um grupo de grupos de códigos, né? Beleza, Ícaro? Beleza, obrigado. Imagina. Outras formas de análise, além das redes. As redes são o que eu mais uso, tá? Mas tem outras formas de análise, tem a nuvem de palavras, que a gente já viu, aí tem a tabela de concorrência e a tabela documento-código, que são duas outras medidas de análise. Vamos fazer aqui. Analisar. Aí vocês vão aqui encontrar. Deixa eu até fechar o meu. Aqui. Se eu vier aqui em analisar, tabela de concorrência, eu vou querer olhar quantas citações ocorrem em 2 códigos separados, né? Por exemplo, cabelos e castanho. Então, cabelos tem 3 citações, castanho tem 1, mas eles não têm nenhuma concorrência. Vamos ver se a gente acha algum que tem concorrência. O que significa concorrência? Acho que eu coloquei em olhos. Significa que uma mesma citação foi usada com 2 códigos diferentes. E daí você consegue olhar se aquilo lá está sempre junto, está sempre separado. Você usa para olhar, principalmente, relacionamento entre 2 códigos diferentes. Mas para isso a citação tem que ser exatamente a mesma. O que significa isso no software, né? Significa que eu vim aqui no texto, eu coloquei aqui. Eu fiz uma codificação, eu coloquei mau humor e humor, que são 2 códigos diferentes, para uma mesma citação. Então, se eu for lá na tabela de concorrência, se eu colocar humor e mau humor, ele vai aparecer aqui, ó. Eu tenho uma citação que pega esses 2 códigos. Isso mostra numa série de entrevistas, essas 2 coisas sempre aparecem juntas. Sei lá, é isso. Posso te interromper, Caio? Pode. Sabe como que eu fiz? Quando eu estava codificando, eu usei criar código em lista. E aí eu lia o trecho e via todos os códigos que eu tinha e marcava ali os que cabiam para aquele pedaço do documento. E aí, quando vai fazer a tabela de concorrência fica bem certinho, porque sempre pega os mesmos trechos
porque já está na lista, entendeu? Todos os códigos que tu tem. Isso, exatamente. É exatamente isso. Esse tipo de codificação é a melhor para quando você vai fazer uma codificação dedutiva, né? Que você já tem uma lista de códigos pronta. Isso mesmo. Mas é exatamente isso. Mas o que eu estou querendo mostrar é assim, na análise, né? Para que isso é importante? Se eu quero saber o sentimento da pessoa, esses dois sentimentos, tristeza e raiva, sempre vêm juntos. Eles sempre vão aparecer nas mesmas frases, né? Então, para isso que serve na parte analítica da coisa. Entendi. Tabela de concorrência. E uma outra... você pode exportar para o Excel aqui em cima, né? Tudo é meio exportável no Atlas TI, eu vou falar sobre os relatórios daqui a pouquinho. E a outra forma de análise é a tabela código-documento, que daí você vai olhar em quais documentos, quais códigos apareceram, né? Isso é legal para saber, quantos entrevistados meus tiveram esse código, apareceu esse código na entrevista. Então, isso aqui é bacana também. E, por exemplo, você quer traçar o perfil daquela pessoa, se o perfil é porque apareceu 3 desses códigos, você tem esse perfil. Então, você consegue fazer essa tabela. Você também consegue exportar para o Excel aqui em cima. Consegue ver frequência relativa, frequência... binarizar, né, se aconteceu, se não aconteceu, tal. Enfim, dá para fazer várias brincadeirinhas aqui. Tranquilo? Claro, gente, o que é a parte mais importante? A parte que a gente começou lá, a codificação. Se você pôr o texto no Atlas TI e não codificar nada, não vai funcionar, né? Não vai para frente. Para você poder fazer essas partes mais de análise mesmo. Mas depois que você tem tudo codificado, fica muito tranquilo. Preciso de uma informação. Você volta aqui, procura, você acha com muita facilidade. Beleza? Extraindo relatórios. Como você extrai os relatórios do Excel, né? Ele sempre vai ter, para as coisas, uma ferramenta de extrair relatório. Uma dessas ferramentas importantes, por exemplo, essa da pesquisa dedutiva, né? É o Codebook. Então, você consegue importar uma lista de códigos, essa lista vai estar no Excel, provavelmente no formato linha a linha, né? Cada linha, cada coluna é um código, alguma coisa desse sentido. E daí você consegue ter uma lista de códigos para usar, que nem a gente estava falando. Ou você pode exportar a lista de códigos que você criou. Eu criei esses códigos aqui, eu quero exportar e colocar na minha dissertação. Eu exporto para o Excel a lista de códigos, ele vai perguntar se eu quero incluir os cabeçalhos, se eu quero abrir a lista, né, e ele vai exportar aquela lista de códigos. Escolher onde ele vai pôr. Deixa eu pôr aqui na minha área de trabalho. Aí ele vai exportar no Excel, e ele vai mostrar quais os códigos, quais os comentários daquele código, que seria a descrição, né? Ele vem até com a cor, se você trocou a cor. Qual é o grupo de código ele pertence, qual outro grupo de código ele pertence, enfim. Uma coisa interessante, se vocês resolverem usar a ferramenta de importar as coisas, você faz alguma coisa no Atlas TI, exporta, aí você vai olhar no Excel como ele fica, né? Então essas são as colunas. Aí, se eu quiser importar um código para lá para dentro, eu sei que eu tenho que, dessa forma, né? Eu sei que eu tenho que usar essas mesmas colunas nessa ordem. Isso dá para fazer, isso é uma ferramenta boa se você tiver muito dado. Eu tinha 5 mil e poucos documentos para importar para o Atlas TI. Só que eu queria importar eles já nos grupos certos, né? Então, eu usei uma tabela dessa, coloquei, esse documento aqui com esse nome, ele está nesse grupo. E era 0 ou 1. Se fosse 0, ele não estava, se fosse 1, ele estava. E daí o Atlas TI importou para mim. Então, quando ele pegou os documentos, ele já sabia quais grupos de documentos aquele documento pertencia. Isso facilita bastante a vida também. Outros tipos de relatório, vamos lá. Se você quiser importar o Twitter, que nem eu falei, dá para você importar a referência do Evernote, eu nunca usei.
usar o gerenciador de referências, como o EndNote também. Também nunca usei, mas eu sei que dá para fazer, teria que dar uma olhada. Dados de pesquisa em Excel, o codebook que a gente acabou de falar, os grupos de documentos, esse que eu falei, que eu acabei de falar. Ele tem um link com SPSS, como eu não faço pesquisa quantitativa, eu não sei direito como usa, mas eu sei que ele exporta, por exemplo, a contagem de palavras, ele consegue exportar para o SPSS fazer os dados estatísticos, né? Enfim, dá para fazer esse tipo de coisa. Deixa eu ver outras coisas. Por exemplo, se eu vier no gerenciador, no grupo de códigos, eu também consigo importar os grupos. E se eu abrir o gerenciador de códigos, eu consigo exportar os... Aqui, fazer um relatório dos códigos que eu tenho, né? Que é um relatório de códigos. E daí esse relatório ele vai ser em Word. Daí eu venho aqui em relatório, vou escolher, eu quero com comentários, eu não quero, eu quero a data e o usuário que usou, se você estiver usando com mais gente, fazendo a codificação, né? Também tem isso. Qual que eu quero, né? Se eu quero os códigos, se eu quero os memos. Aí ele cria um relatório, que vai abrir em Word. Aqui ele abriu no próprio software, mas daí eu consigo salvar ele em Word. E ele também é bom para achar alguma coisa que você quer achar para colocar na dissertação. E daí você só dá olha lá, ele salva em Word, você só dá um Ctrl F, e você acha aquela citação, né? Então, os relatórios são bem úteis, assim. Na verdade, eles são que você pode colocar depois na dissertação, enfim. Por exemplo, você coloca o número de citações que teve aquele código. Isso também ajuda bastante. Alguns comentários antes da gente partir para as perguntas de vocês. É que o Atlas TI, ele não faz análise para você, né? Acho que para quem é de pesquisa qualitativa está um pouco mais acostumado. Mas para quem é de quant que fala, o SPSS que faz análise para mim, o Atlas TI não faz análise para você. Quem faz análise é você. Quem tem que olhar o conteúdo qualitativo da coisa é você. Mas ele ajuda a organizar os dados, é isso que ele faz. Ele organiza os dados, as codificações, os memos, para você poder enxergar isso de forma mais clara, né? Tem que ficar usando papel, grifar texto, enfim. É importante você sempre colocar os comentários e os memos, assim que você tiver uma ideia, precisar, para você não voltar e falar, putz, o que significa esse código, né? Uma coisa importante. Se você estiver fazendo uma codificação indutiva, às vezes você fez dois códigos que são muito parecidos. Você foi usando os dois ao longo da codificação. Mas esses dois aqui são iguais, praticamente. Como é que eu junto eles? Você seleciona os dois e você consegue mesclar. Aí você mescla, escolhe qual é o nome que vai ficar. Vai ficar humor. Aí ele mescla em um código só. E todas as citações dos dois códigos ficam com esse nome que você escolheu. Isso também é importante para a organização, porque acontece. Às vezes você começou a codificação com um código que estava no singular e depois, sem querer, você usou no plural. Depois você junta os dois e eles ficam todos juntos, né? Então é importante fazer essas coisas, essas organizações, e ele também faz vídeos e áudios que nem eu mostrei para vocês. Eu queria deixar esses 10 minutinhos para ver o que vocês acharam. Eu sei que foi rápido, eu fui passando rápido sobre as funcionalidades, mas é para mostrar mesmo o layout e o que dá para fazer, o que não dá com o Atlas TI. Porque eu acho que, assim, aprender a usar o software num workshop de 1h30 não dá, assim. Vocês viram, eu mesmo tenho coisas que eu não usei ainda e eu não me arrisco a explicar, porque ele faz coisas além do que a gente pensa, assim. Mas é usando ele que você vai aprendendo, né? Você vai vendo onde clica, o que usa e tal, mas o importante é sempre manter a organização dentro dele, o que codificar, o que pôr de comentário.
Caio, super obrigada, viu, de você disponibilizar esse tempo seu. Está sendo bem legal aqui, o contato com esse software. Eu nunca tinha usado, nunca tinha aberto. Agora eu vou ver como é que eu faço aí, porque o meu é um pouco diferente, mas se você vai disponibilizar o vídeo, vai ser bem legal. Vou consultar bastante. Valeu. Show. Imagina isso. Super obrigada. Posso alugar, já que eu tinha iniciado pedindo para ajuda? Você usa... Quando você usa os grupos de código como sinônimo de categoria, ou no seu caso você considera que vários grupos de códigos podem montar uma categoria? E aí, se é esse o seu caso, como é que a gente visualiza, então, a categoria no Atlas TI? Tá. Eu uso um pouco dos dois, assim, Adri. Deixa eu mostrar eu queria mesmo mostrar o meu, que é para vocês verem o potencial do... Isso era outra coisa que eu ia te pedir. Como você fez Grounded, se você podia mostrar um pedacinho do seu para ter ideia de como é que fica o visual da codificação Grounded no Atlas TI. Esse aqui, para quem tem interesse, é uma revisão de literatura. Tá. Então, aqui estão os códigos. A revisão de literatura eu fiz grounded, tipo, indutiva. Eu não fui atrás e fiz dedutivo, olhando, eu quero olhar isso. Não, eu li todos os artigos e fui escrevendo. Então, aqui estão todos os códigos que eu criei. E aqui estão os grupos de códigos que eu fiz. Então, por exemplo, os conceitos, tudo que era conceito, eu coloquei dentro de um grupo de código para eu conseguir escolher. Mas, dentro desses conceitos, eu vou ter algumas categorias. Por exemplo, corrupção tem várias definições. E uma categoria é a definição de corrupção. Daí tem várias. Daí eu usei esse símbolo aqui, que é def corrupção, 2 pontos, e coloquei todos os que eram definições com isso aqui, para deixar junto, né? Mas, enfim, o que é categoria, o que é código, quem tem que escolher é você, assim, porque depende do que você vai usar. Se você for usar a análise das redes, é melhor deixar tudo como código. E depois linkar, porque daí ele fala a densidade, a magnitude de cada um. Deixa eu mostrar aqui. É no outro. Aqui, aí eu coloquei o que era grupo de códigos, que eu queria olhar na revisão, né? Quais são, o que o artigo encontrou, quais são os futuros estudos, quais são as limitações, qual é a verdade metodológica, enfim, quais são os objetivos. Daí o objetivo está separado, tá vendo? Isso aqui é uma categoria. Os objetivos estão separados por hipótese, objetivo e pergunta de pesquisa. Isso aqui é uma categoria, e cada um deles vai ter várias citações, que é o objetivo daquele artigo, né? Esse aqui, que é a grounded em si, já é bem mais robusto. Então, aqui eu tenho todos os códigos que eu fiz, mas aqui eu separei pelos nomes das pessoas, nomes dos estados, enfim. Quais eram os partidos que eles estavam falando, quais eram os temas que eles estavam falando. E daí, dentro de cada um deles, você vai ter as citações. E, para eu saber o que é categoria e o que não é, eu vejo nas redes. Então, são as redes que vão me falar mais o que é. Essa aqui, por exemplo... tá feio. Esse aqui não tem também. Faz tempo que eu não pego nesse. Essa aqui é a rede que foi para dissertação. Tá. Então, essa rede temática da categoria... Essa aqui é a minha categoria central, né? Minha dimensão, se eu posso dizer assim. É a rede temática 2. Sim, é a rede temática.
e os amarelos vão ser as categorias e os verdes vão ser os códigos. Então, os amarelos vão ser categorias ou vão ser grupos de códigos, famílias de É a códigos? mesma coisa. Na verdade, depende da nomenclatura que você dá, né? Eu chamo de código, que é mais perto da citação, categoria, o que são os grupos de códigos, e dimensão, o nível mais abstrato. Normalmente eu trabalho com 3 níveis. Mas cada um vai ter o seu, dependendo do seu dado, né? Tá. Vai ter gente que vai ter mais níveis. É o roxinho. É, dimensão roxinho. Tá. Isso aqui é o uso do Gioia. O Gioia usa, assim, 3 níveis, né? Código, categoria, dimensão. Tá. Alguém está trabalhando com a Charmaz por aí? Não? Não, assim, Dri, é que nem eu falei para você. Organiza da sua cabeça. E depois, na hora que você escrever o artigo, você vai colocar, é a Charmaz falou isso aqui. Tá bom. Eu acho que eu tomei pânico, porque sabe quando assim, eu estava analisando de um jeito, a minha orientadora mandou eu mudar e usar a codificação da Charmaz, tipo assim, deu... Porque não dá, assim, se você for codificar linha a linha, sem colocar um código, você vai ficar perdida no final, porque você não vai ter feito nada, na verdade. Você tem grifado o texto, né? Mas você não colocou nenhum significado para aquele grifo. Então, quando você coloca o código, você dá um significado para aquele grifo, que é um significado que pode ter em outros grifos também. Caio, posso fazer uma... Eu vou precisar sair, tá bom? Obrigado. Obrigadão. Valeu. Oi, Caio. Caio, uma perguntinha, assim, é nível básico, tá? Eu tenho entrevista semi-estruturada, então eu estou partindo de uma abordagem um pouco mais dedutiva. Na hora que eu vou carregar o meu arquivo, eu carrego as perguntas junto e considero isso já uma pré-codificação, ou eu jogo um texto corrido e daí vou codificando? Porque a resposta daquela pergunta pode estar em outra, ou, enfim, pode estar tudo espalhado ali durante o texto que eu transcrevi. Depende muito de como o seu questionário foi montado, na verdade, né? Se ele foi muito exatinho, a pessoa respondeu mesmo o que eu queria nessa pergunta, eu colocaria e já é fácil de codificar, porque cada pergunta você já tem a resposta do que é aquele código. Mas se a resposta não está tão clara assim, se for mesmo mais desestruturado, eu colocaria a pergunta para você saber que você perguntou aquilo, para a pessoa responder aquilo, mas colocaria o texto todo, porque pode ser que apareça em outros lugares e a codificação, com certeza, pode ser independente da pergunta. Não tem problema nenhum ela ser independente do que você perguntou, até porque numa entrevista a gente sabe que vai e volta, a pessoa comenta uma coisa e volta, né? Ela pode estar bem diferente. A codificação pode não ter nada a ver com o que você perguntou, na verdade, né? Dependendo do tipo de estudo que você está fazendo, então não tem problema. Uma coisa que é legal de fazer, se você tem isso já em texto transcrito, codificar as perguntas com pergunta ou entrevistador. Porque daí você sabe que aquela frase foi você que falou, não foi a pessoa. Para você, sei lá, por acaso não usar ela depois na tese, na dissertação, né? Ah, legal. Então, por exemplo, às vezes a gente faz uma pergunta ali no meio do caminho que não estava planejado, mas surgiu a oportunidade. E quando eu for codificar, eu já coloco o entrevistador. Isso. Tá. Legal. Tá joia. Obrigada. Imagina. Caio, uma pergunta. A sensação que eu fiquei vendo você manusear o Atlas é que o teu Atlas ele é mais intuitivo, mais bonitinho, tem mais ícones do que o meu, que é Mac. Tem algum recurso adicional pelo fato do Atlas ser rodado no Windows? É melhor ou é mais bonitinho realmente, ou é alguma questão de configuração minha? É questão de layout mesmo. O 7, ele era muito feio. Esse aqui é o 7, né? Ele era muito feinho, assim. E aí o do MacBook eles conseguiram chegar num negócio intermediário e no 8 eles conseguiram melhorar. As funcionalidades são as mesmas, do Mac para o Windows. As funcionalidades funcionam igual, não tem nenhuma mudança.
mas é uma questão de estilo mesmo. Eu acho que eles não consideram o trabalho de melhorar o layout do Atlas do Mac, mas ele vai ter as mesmas funcionalidades que o meu, com certeza, sim. Eles não tiraram nenhuma funcionalidade do Mac. Tem uma questão que é se você for exportar, né, o projeto e mandar para um Windows, você tem que exportar de um jeito específico, e eu já vi gente tendo problema com isso, para exportar do Mac para o Windows e do Windows para o Mac. Teve gente que não teve muito sucesso porque muda de versão e tal. Então, se você for começar a fazer no Mac, continuar no Mac até o final. Mas não tem, assim, de funcionalidade não tem. Talvez se demore um pouco mais para achar os botões e os ícones, mas todos eles devem estar aí. Beleza, brigadão. Mais dúvidas, gente? Ô, Caio, só mais uma coisa. Esses arquivos que você joga dentro do Atlas TI, eles, onde que ficam esses arquivos? Que espaço que eles ocupam? Tem que ser do computador mesmo, ele tem que ficar no computador. Eles vão ficar numa livraria que você criou dentro do Atlas, aquela livraria que você estava falando no começo. Uhum. E não fica pesado, Caio? Não fica uma coisa no computador? O computador tem que suportar todo esse... Então, o Atlas, o Atlas TI tem um funcionamento de link. Isso é importante, Cris, você lembrou um ponto importante. Você pode usar a livraria de onde as suas entrevistas estão mesmo, não tem problema. O Atlas TI tem um funcionamento de link que é para o software não ficar pesado. Então, ele não copia os dados para dentro dele mesmo. Ele recupera os dados quando você for usar. Então, quando você abre aquele documento, ele recupera aquele dado. Então, esse projeto aqui, meu, que tem 5.000 documentos, ele só está rodando esse vídeo aqui. E se eu for usar outro, ele vai lá e busca o outro. Isso é bom, porque não fica pesado, porque ele não puxa tudo de uma vez, né? Toda vez. Por outro lado, se você mudar os seus arquivos de lugar, o Atlas TI perde o caminho. E daí, a hora que você for abrir o arquivo de novo, você não vai achar. Então, quando você arrastar uma entrevista para dentro do Atlas TI, não tira ela daquela pasta depois, porque senão ela vai perder o caminho dela e você vai perder o link da citação com aquele documento, né? É igual o Mendeley também, né? O Mendeley é assim. O Mendeley é assim. A diferença do Atlas é que o Atlas usa a pasta do arquivo que você pegou. Então, você puxou 3 arquivos de pastas diferentes, ele vai puxar daquelas 3 pastas. O Mendeley, ele cria uma biblioteca dele, num lugar específico, né? Daí ele vai copiar o arquivo para essa biblioteca e vai deixar essa biblioteca salva lá. Obrigada. Inclusive, só complementando, inclusive, se vocês quiserem, o outro workshop que eu dei o ano passado foi o de Mendeley. Eu posso dar workshop de Mendeley também, se vocês tiverem afim. Por favor. Super quero. Eu quero. Todo mundo quer, Caio. Aceita tudo. Organizar. Você conhece também o NVivo? Eu ouvi falar, eu nunca usei, nunca peguei para usar, porque eu comprei o Atlas TI e eu uso ele desde a graduação, na verdade. Então, me acostumei já, né? Mas eu sei que não tem muita diferença, assim, das funcionalidades do NVivo. Ele faz as mesmas coisas. Eu não sei se é mais fácil ou mais difícil de usar. Eu suspeito que ele é mais fácil do que a versão 7 e mais difícil do que a versão 8. Mas isso é uma suspeita. Tá legal. Obrigada, viu? Mais alguma dúvida, gente? Vão surgir na hora que a gente começar a usar. Talvez eu mande um WhatsApp para você desesperado. Caio, o que eu faço aqui? Não, tranquilo. Eu já vou tentar usar para revisão de literatura, porque eu acho que já vai dando um manejo, né? Quando os meus chegarem. Sim. Eu gostei, viu, de usar para revisão de literatura. Eu nunca tinha usado. Eu fiz a da tese aqui
E, e eu gostei, assim. Porque agora eu tô voltando e olhando o que eu quero, né? O que eu preciso. E tá sendo muito bom, assim. Eu acho que eu vou ficar na dúvida em que momento usar o Mendeley e em que momento usar o Atlas. Eu uso o Mendeley na hora de escrever o texto e citar, e uso o Atlas na hora de olhar o que a revisão falou. E, assim, todos os artigos que eu usei na revisão estão no Mendeley já. Porque se eu lembro de alguma coisa, eu já cito no arquivo do Word e já vai embora. Legal. É bem legal. Eu vou precisar sair agora, mas aí eu imagino que venham mais questões e eu mando para você por WhatsApp, tá bom? Gente, se vocês precisarem de alguma. Deixa eu só te fazer uma pergunta sobre o uso do Atlas com a revisão. Então, o que você faz assim, você abre o artigo no Atlas e você vai grifando e o que você chama de código é contribuição teórica, dúvida, proposta, é isso que você faz? Olha aqui. Ah. Vou até mostrar. Eu vou abrir um artigo. Eu te mandei o WhatsApp pedindo sua codificação da revisão de literatura, para ter uma ideia. Não, posso mandar, sim. Eu abri o artigo. Eu sou muito indutivo, né? Então, eu não criei esses códigos a priori. Mas você pode criar também, não tem problema. Mas é isso, eu fui lendo o artigo e eu coloquei, ele falou um país aqui, ó. África do Sul. Depois ele falou de uma teoria, voids institucionais. E eu coloquei já a teoria aqui, depois eu linkei, falei que teoria é uma categoria disso aqui. Aqui tem os métodos que ele usou. Qual tipo de método qualitativo. Aqui tem uma definição. Aí eu li todos os artigos e fui fazendo isso. Tá. Agora eu estou numa fase de voltar neles e achar de todos. Por exemplo, eu queria ver o país de todos. Eu queria ter certeza que eu olhei o país de todos. Então, eu olhei cada artigo e procurei só o país que ele fez o estudo, entendeu? Uhum. Aí foi mais dedutivo. Porque daí eu só colocava o país. Tá. Mas é isso. Os códigos são isso. Só que, ao mesmo tempo, eu fui tendo ideia de artigo, né? Então, eu salvei alguns comentários, alguns memos, como ideia de artigo, de coisa aqui, por exemplo. Uma ideia era ver quais países tinha, quais eram as instituições de combate. Aqui, as ideias de artigo que eu tive fazendo revisão. Então, usa para essas coisas também. Tá bom? É isso, gente. Valeu? Muito obrigada, Caio. Excelente, cara. Muito, muito, muito obrigada. Super valeu. Obrigada. Valeu, Super gente. obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Até. Caio, beijo pra você.
Tchau.